Boa noite. Então, pessoal, a proposta dessa semana, a disciplina de Fundamentos da Libras, né? É a leitura do livro Semântica e Pragmática, né? Das páginas 4 a 11. Também o conteúdo da leitura complementar tem ao olho caro, né? Interpretação de expressões idiomáticas da língua de sinais brasileira. E eu coloquei um vídeo também de expressões idiomáticas para vocês estarem conferindo, né, e vendo como que é de fato na Libras as expressões idiomáticas. E aí, eu inicio agora com vocês os nossos slides, né? Então, nós vamos passar para os aspectos semânticos e pragmáticos na Libras. A gente vai estudar um pouco de signos linguísticos e de expressões idiomáticas. Um pouquinho. Bom, aceitando aqui, pessoal, porque eu avisei que eu ia atrasar um pouco. Aceitar aqui na aula. Deixa eu dar continuidade. Eu expliquei na aula passada um pouco para vocês sobre as questões linguísticas, né, da Libras. Então, a Libras ela é uma língua, né, língua brasileira de sinais. A Libras ela não é universal, então cada país ela tem a sua própria língua de sinais. Então, se você aprende aqui no Brasil a Libras, nos Estados Unidos a SL, a língua de sinais americana, na França a língua de sinais francesa. Então, cada país tem a sua língua de sinais. O que acontece é que nós temos os empréstimos linguísticos, né? Então, alguns sinais são parecidos, por exemplo, o dedo indicador encostado no lábio, esse aqui é o sinal de vermelho, né? Em ASL, língua de sinais americana, também o mesmo sinal. Então, a gente tem esses empréstimos linguísticos, assim como no português, por exemplo, pendrive, notebook, né? E assim sucessivamente. Então, nós temos esses empréstimos também. Outra coisa que eu falei com vocês na aula passada foi em relação à variação linguística, né? Então, no português a gente tem aipim, macaxeira, mandioca, é a mesma coisa? É. Mas em determinadas regiões do país se falam-se nomenclaturas diferentes para designar o mesmo objeto, digamos assim. E na Libras também. Por exemplo, o sinal de pai, aqui mais na nossa região de Mato Grosso, a gente vê o sinal de pai homem, denso, um sinal composto, né? Todo sinal composto, ele é realizado por meio de dois sinais. Então, homem, denso, sinal de pai. Em alguns outros estados, a gente vê o sinal de pai P, aqui próximo à boca, e depois I, pai. É quase uma datitologia. Então, há variações também na Libras, né? Alguns sinais, por exemplo, bom dia, né? Que a gente viu bom dia, né? A configuração de mão em D. Também tem outro bom dia, ó, bom, e daí abre a configuração de mão em A e depois em L. Dia, né? Então, bom dia, com tantos outros bom dias. Então, há variações linguísticas também na Libras, assim como a gente tem no português. Outra coisa muito importante que eu falei na aula anterior é que a Libras ela é uma língua, não é uma linguagem, né? Eu usava a nomenclatura anterior de linguagem de sinais, agora é língua, né? Então é língua de sinais, essa é a nomenclatura correta. A gente não fala surdo-mudo, a gente não fala mudinho. A melhor maneira, a correta maneira de se referenciar, né, é surdo. Surdo. Assim que nós estamos se referenciando a pessoa com uma deficiência auditiva, é surdo, tá? Não é surdo-mudo, não é mudo, não é mudinho, né? Por que isso? Porque o surdo, ele pode falar, né? Ele pode desenvolver a fala, dependendo do grau da surdez e toda a situação. Então, a maneira que a comunidade surda é respeitada é chamando de surdo, pronto, né? E língua brasileira de sinais é uma língua. E aí a gente aprendeu também que é uma língua porque todos os aspectos linguísticos que todas as línguas orais auditivas possuem, né, os aspectos morfológicos, semânticos, sintáticos e fonológicos, a Libras também tem. A gente aprofundou um pouco na aula passada e hoje a gente vai continuar com esses aspectos semânticos e pragmáticos e também os idiomáticos.
linguisticamente falando, né? Então, assim, tudo que as línguas orais e auditivas, quais são as línguas orais e auditivas? O português, o francês, o espanhol, porque o vínculo de comunicação é o oral e o auditivo. Eu falo e vocês escutam, né? Esse é o processo comunicacional. Na Libras, não. Na Libras é viso espacial, porque eu preciso das minhas mãos e do olho de vocês, a visão de vocês, para perceberem a comunicação. Estou me comunicando em Libras, não teve áudio, né? Eu disse oi, boa noite, meu nome, e fiz a datilologia do meu nome. Datilologia, gente, também já expliquei que é a soletração, né, em Libras, né, a soletração de alguma palavra. Então, passando para o conteúdo de hoje, nós vamos falar, então, o que é semântica e o que é pragmática. Então, semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras, ou seja, o sentido delas em determinados contextos. Em português, como que isso funciona? Veja só, a palavra passageiro. Passageiro. Desculpa. A palavra passageiro. Pensem no português a palavra passageiro, escrita P-A-S-S-A, corretamente, passageiro. Eu vou falar duas frases com a palavra passageiro. O passageiro subiu no ônibus. O nosso amor foi passageiro. A palavra é escrita da mesma forma, ela tem a mesma escrita, ela tem o mesmo som, mas tem sentidos diferentes. O passageiro subiu no ônibus é a pessoa que subiu no ônibus. O nosso amor foi passageiro significa que o nosso amor foi rápido. Então veja que no português as duas palavras são escritas da mesma forma, têm a mesma pronúncia, mas dependendo da frase ela tem sentidos diferentes. Isso se chama semântica. É o estudo da linguística que estuda os sentidos das palavras nas frases. No caso da Libras, é o sentido dos sinais, né? E no português são o sentido das palavras. Isso é o sentido, o estudo do sentido das palavras, do significado delas, é chamado de semântica. E o que é pragmática? Trata-se do ramo da linguística que analisa o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos. A pragmática, por sua vez, ela vai usar o que é de concreto. Então, por exemplo, quando eu falo cadeira, que imagem vem na sua mente? Cadeira. É a imagem de uma cadeira, aquilo que é concreto. Então, a pragmática, ela estuda isso. Aquilo que se faz de concreto na nossa mente quando a gente pronuncia as palavras nos contextos variados de sua locação. Então, a semântica seria esses diferentes sentidos que podem ter uma determinada palavra, e a pragmática seria esse sentido mais concreto das coisas, o que é palpável, digamos assim, a imagem que se faz daquilo. Então, veja só, a língua segundo Saussure, Saussure é o pai da linguística, né? Ele começou os estudos da linguística geral, então sempre quando nós estudamos linguísticas, quem fez a faculdade de letras e tal, a gente sempre ouve, né, o teórico Saussure desde seus primeiros estudos em relação à linguística, que é a grande ciência que estuda as línguas. Então, a língua segundo Saussure, pai da linguística geral, é composta por um conjunto de signos linguísticos. O que seriam, para Saussure, esses signos linguísticos, né? Os signos são formados pela união dos significantes com o significado. Para Saussure, o conceito de significante e significado é o signo, a mesa, e o significado não é o objeto da mesa, mas a representação mental desse objeto. Então, veja só, gente, eu coloquei até um desenho aqui para ajudar a compreender melhor ali no slide o que seria esse significante, o que seria esse significado para Saussure. Ó. O signo, ele cria uma relação simbólica entre um significado e um significante. O exemplo, quando pronunciamos uma sequência fonológica de mesa, automaticamente conseguimos conceituar a mesa. Então, veja só, o que é significante aqui? Significante é a palavra mesa, M-E-S-A. A mesa é o que é significante. E o que é o significado? É o real da mesa. Então, quando eu falo mesa, você vem na sua mente a imagem de uma mesa. Então, essa imagem dessa mesa é o significado para aquela palavra escrita significante.
E o signo seria essa relação que a gente faz do significante com o significado. Então, quando eu falo a palavra mesa, a imagem que vem na sua mente, aquilo que te faz lembrar dessa palavra, é o significante e o significado. E essa união desses dois seria, então, de fato, o signo linguístico para Saussure. A semântica se aplica também para palavras com a mesma pronúncia, mas com escrita diferente? A semântica é o sentido das palavras, então ela aplica para isso também. No português, por exemplo, a gente tem seção. A gente tem seção com C, com 2S. A gente tem seção com S, 2S. A gente tem 3 tipos de seção. Seção, seção, seção. Tem seção com S, C cedilha. Esses são um exemplo de palavras com a mesma pronúncia, porque tudo se pronuncia seção, 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 mas cada uma tem um sentido diferente. Por exemplo, né, a seção com 2S, sessão com 2S, é a sessão da tarde, aquela que a gente vê lá na SBT, né? Sessão da tarde, né, com 2S. É a sessão de cinema, é a sessão de uma reunião, né? Agora, a sessão com C cedilha, no lugar dos 2S com C cedilha, é aquela sessão que está escrito lá no seu título de leitor. É aquela sessão do mercado, por exemplo, sessão de alimentos, sessão de limpeza. Né? Então, essa é outra sessão. E ainda a gente tem a sessão com C. Sessão com C é a sessão de ceder, de dar algo a alguém. Então, a semântica também se aplica para palavras com a mesma pronúncia, mas com escritas diferentes. Sim, porque a semântica é o estudo do sentido das palavras. E aí também se aplica a essa questão da escrita, tá? Muito bem. Continuando, então, sobre o significante e o significado, olha só. Para Libras, né? Como que a gente consegue compreender o sentido e o significado para a língua de sinais? Professora, tem colega que está falando com o áudio, não está escutando, e o meu aqui também está muito baixo. Ai, gente, mas eu tô com o meu áudio aqui todo levantado. Deve ser alguma questão de internet. Porque aqui tudo Tá, não vou tem falar muito, para ela, não então. tem muito o que eu fazer, não. Eu tô com tudo ligado. A minha internet também tá toda tá com toda velocidade aqui. Eu acho que é a internet de vocês aí. Não sei se a gravação vai ficar baixa, mas aqui não tem o que eu fazer, tá, gente? Eu acho que é a oscilação talvez da internet de vocês, tá? Bom, olha só, o que seria então o significante, o significado, o sentido, o signo para Libras, né? Olha só, esse sinal, né? A gente encosta as palmas, os dedos ficam todos fechados, tá? E a gente encosta o dedo médio. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal é o sinal de casa. Mas veja só, o significado de casa quando a gente faz esse sinal, que tipo de casa que pode ser esse? Aí vem o conceito que a gente falou de Saussure, que é o significado significante também para Libras, né? Veja só, o que pode ser essa casa? Esse sinal aqui, esse sinal é o signo, que é a mesma coisa do português. E nesse signo a gente tem o sentido e o significado. Então, que referência que eu faço? Quando eu faço esse sinal, pode ser na Libras, o que pode ser isso aqui? Para Libras pode ser uma construção, e aí pode ser uma casa grande, pequena, pode ser o lugar onde reside, pode ser morar, né? Pode ser o verbo morar. Por exemplo, se eu faço esse sinal aqui, aí a configuração de mão em G, lá na minha nuca e vem para frente, ó. Se eu faço esses dois sinais, eu estou dizendo que eu moro em Juína. Esse aqui é o sinal de Juína. E se eu faço só esse sinal, também pode ser casa. Se eu faço o sinal composto, escola. Outro sinal composto, igreja. Sinal composto são dois sinais para formar um sinal. Então, o signo linguístico na Libras também se dá por meio do significante e do significado. É o mesmo estudo do português. Né? Qual que é a representação desse sinal? Né? O que esse sinal representa? Qual o significado e o significante? Então, eu faço esse sinal, o que ele pode significar para Libras?
Esse é o sentido. Esse é o estudo da semântica, né? Que estuda também os sentidos não só da língua portuguesa, mas também da língua de sinais. Olha só, conceitos de calvo e careca são iguais? Exemplos, ó. João começou a ficar careca aos 30 anos. João começou a ficar calvo aos 30 anos. O português, se a pessoa lê essa frase, ela pensa, careca, calvo, para mim é a mesma coisa. Então, o sentido de determinadas palavras no português, assim como o sentido na Libras dos sinais, que podem ser iguais ou não. Então, é isso que a pragmática e a semântica vem estudar linguisticamente falando. Da mesma maneira, o conceito que formamos quando ouvimos ou vemos uma sentença semelhante ao conceito que formamos quando ouvimos uma sentença como, olha só, a Maria ainda acredita que o Pedro ganhou na loteria. A Maria continua achando que o Pedro ganhou na loteria. Isso aqui também é o sentido. Não são palavras iguais, são palavras diferentes as que estão destacadas, mas têm o mesmo sentido. A frase de cima, no português, tem o mesmo sentido da frase de baixo, mesmo utilizando os termos diferentes. Então, Maria ainda acredita que o Pedro ganhou na loteria. E Maria continua achando que o Pedro ganhou na loteria. É a mesma coisa no sentido. Então, a semântica pragmática também estuda isso. Quando, mesmo mudando as palavras, mesmo mudando os verbos, nesse caso, o sentido continua o mesmo. Da mesma forma acontece com Libras, né? O verbo aceitar, né? E o verbo admitir. Olha só, Maria aceitou o erro. Maria admitiu o erro. O entendimento é o mesmo, porque na Libras, os dois verbos nessa frase assumem o mesmo sentido. Então, quando a gente fala de estudar a semântica, quando a gente fala de estudar a pragmática, seriam isso. Na Libras, os sinais, né? No português, as palavras que dão sentido nas frases. Pode ser o mesmo sentido com palavras distintas ou a alocação das palavras em lugares diferentes das frases. A porta está aberta. Qual o significado dessa frase? Em contextos diferentes, se um professor estivesse irritado com o barulho de uma turma e usasse essa frase, a porta está aberta. O significado dessa frase seria diferente, né? Então, veja só. Se eu estou aqui e falo, a porta está aberta. Eu estou dizendo para vocês, afirmando, a porta está aberta, né? Agora, se a sala, eu estou numa sala ministrando aula ali, aí de repente os alunos estão naquela bagunça e conversando, e você está lá irritado e fala assim, pessoal, ó, atenção, ó, a porta está aberta, tá? O que eu quis dizer com isso? Quis dizer que os alunos podem sair da sala, que eu não estou aguentando mais. Isso também é semântica e pragmática. Uma mesma frase, palavras iguais, mas em contextos diferentes. Isso também é estudo de semântica. A mesma frase, todas as palavras são iguais, mas em contextos diferentes, também é estudo de semântica. Então, no contexto de uma sala de aula bagunçada, a porta está aberta. Eu estou pedindo que os alunos saiam, tá? Vocês vão ficar bagunçando, pode sair da minha aula. Agora, se eu estou aqui, a porta está aberta. Calmamente, o sentido é outro. Então, a semântica também estuda isso, frases em contextos diferentes. E aí a gente tem as expressões idiomáticas. Então, como eu expliquei para vocês, o que é o signo, né? Para sucir, o signo é o significante e o significado. O significante é a escrita ou o sinal, e o significado é aquilo que eu quero dar de sentido àquela palavra. Casa, né? Então, o sinal é o significante e o sentido de casa é o significado. E se eu escrevesse, né, em português, casa, a palavra escrita, então seria o significante. O significado é aquilo que eu entendo por casa. Entretanto, por exemplo, o signo mesa. Aí quando eu falo mesa, a mesa, né, em libras, né, a mesa. Como que é essa mesa? Ela é quadrada? É uma mesa comprida? É uma mesa pequena? É uma mesa redonda?
Que tipo de mesa? Porque existem vários tipos de mesa, né? Qual que é o significado dessa mesa? O sinal de mesa é o significante. Mas como que é essa mesa? É uma mesa pequena, uma mesa grande, uma mesa redonda, né? Então, qual o significado que eu dou para aquele objeto? O conceito não é uma imagem mental de um objeto, né? Então, qual que seria a imagem de um signo, por exemplo? Ar, amor, amizade. Qual seria a imagem de conceitos associados a adjetivos como honesto, seguro, bom, né? Como que você cria um conceito, uma imagem mensal? Então, o conceito, de certa forma, a gente tem que se adaptar o conceito ao contexto, né? Por isso que a gente fala das expressões idiomáticas. E aí a gente vai entender um pouco melhor o que seria isso. Olha só. O João bateu as botas. Isso é uma expressão idiomática. Bateu as botas. Eu estou dizendo que ele bateu o calçado? Não, eu estou dizendo que o João morreu. Então, expressão idiomática é isso. Veja só, se eu for pensar no significante dessa palavra em português, dessa frase em português, o João bateu as botas. Se eu for me relacionar à imagem, eu vou pensar na imagem de um calçado, de uma bota. Mas aqui o sentido não é esse. O sentido do João bateu as botas é uma expressão idiomática. O João morreu. Então, a expressão idiomática, ela vem trazendo como sentido. Então, o João bateu as botas significa que o João morreu. Esse é o sentido. É o sentido que a frase traz. Por isso que a gente fala expressão idiomática. A Ana chutou o pau da barraca. A Ana chutou o pau da barraca não significa que ela foi lá andando e deu um chute na barraca. Não foi isso que ela fez. Ela não chutou o pau da barraca. Quando ela fala assim, a Ana chutou o pau da barraca, que a Ana assim, tipo, ficou nervosa, ela brigou, ela se estressou. É uma expressão idiomática. O Pedro decidiu pôr as cartas na mesa e contar toda a verdade. Ele não pegou um monte de carta e colocou na mesa. Ele resolveu o quê? Se abrir, dizer a verdade, expor seus sentimentos, né? Então, as expressões idiomáticas são aquelas que a gente fala no português, o sentido de conotação e denotação, sentido denotativo e conotativo. O denotativo é aquele sentido real. O meu gato me arranhou hoje cedo. Esse gato é meu animal de estimação, é aquilo que é real. Ah, o meu marido é um gato. Não é um animal de estimação. Significa que o meu marido ele é bonito. É o sentido conotativo. Então, as expressões idiomáticas, elas têm relações com as palavras de sentido conotativo e denotativo. É aquilo que a gente aprende lá na escola, que a gente fala sentido figurado, que é a mesma coisa. Então, denotativo é aquilo que é real. O gato me arranhou hoje cedo. É aquilo que é real, é o animal mesmo. Ah, meu marido é um gato. Meu marido é bonito. É o sentido conotativo. É o sentido figurado, né, que a gente fala. Nossa, aquela mulher é uma cobra. Não estou dizendo que ela é o animal cobra, que ela é difícil. Então, é aquilo que a gente estuda na escola lá com sentido denotativo, conotativo, que a gente fala de sentido figurado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta no chat. Tá, tem algumas pessoas que falaram do áudio, eu acho que é de fato a internet de você. Expressão idiomática, mesma coisa, sentido figurado. Então, é isso mesmo que eu tô falando aqui, né? Exatamente. Só que a diferença, assim, quando a gente fala sentido figurado, é porque a gente estuda no português o sentido daquela palavra ali na frase, né? E a expressão idiomática é, de fato, uma expressão. Então, eu uso mais de uma palavra para significar uma outra coisa. Por exemplo, aqui, bateu as botas. É uma expressão, né? Por isso a gente fala expressão idiomática de várias palavras com sentido conotativo, com sentido figurado, que dão a intenção de que morreu, tá? Então, é isso mesmo, é essa relação de denotação, conotação e expressão idiomática. É que a expressão são várias palavras que expressam uma coisa, né? Por isso que a gente fala de expressão idiomática, tá? E essas expressões idiomáticas em libras?
Não ligar porque é o que a outra pessoa está falando, não dar ouvidos, não tô nem aí. Existem expressões, claro, a Libras é uma língua. E as expressões idiomáticas na Libras, e daí eu reforço lá com os vídeos de vocês, para que vocês vejam no YouTube, existem inúmeras expressões, né? O que é importante na Libras, as expressões idiomáticas? A expressão facial corporal, obviamente. A expressão facial e corporal, a expressão facial, né, a maneira como seu corpo está, é que vai fazer com que o surdo entenda se de fato você está fazendo uma expressão idiomática. Se você vai se expressar que eu não tô nem aí, você tem que expressar que você não tá nem aí. Olha, se você fizer um tô nem aí rindo, o surdo não vai entender. Ele não vai. A expressão idiomática, ela tem que condiz naquele sentido que você está ali se expressando para que, de fato, o surdo possa entender. É aquilo que a gente falava das expressões faciais na aula passada. O sinal de feliz, né? As configurações de mão em F. Feliz. Não tem como fazer feliz triste. Você faz feliz triste, o surdo vai entender que você está triste, não, que você está feliz. Então, quem está feliz, está feliz. Os dedos fechados aqui no seu peito, ó. Alegre, quem está alegre, está alegre. Não dá para fazer uma alegre triste. Então, as expressões faciais, nas expressões idiomáticas, na Libras, a gente tem que fazer o sentido daquilo que você quer expressar. Né? No português, por exemplo, ali a gente tem a frase, e na Libras é a expressão facial, é a expressão corporal. Não tô nem aí. E que a sua expressão facial condiza com aquilo que você está sinalizando. Então, expressões idiomáticas em Libras, jogaram verde, vamos ver se é isso mesmo, vou verificar se é isso mesmo. Cada uma expressão que a gente fala, né, as expressões, elas têm que condizer com aquele sentido que você quer expressar. Eu já passei para vocês sobre esse livro, né, da língua de sinais brasileira. Aqui eu coloquei o link também para vocês estarem entrando, que vai estar falando mais coisas ainda sobre os aspectos linguísticos. Eu trago esses dois aplicativos, Handtalk, Prodif. São dois aplicativos que dá para baixar no celular ou no computador. São aplicativos que ajudam a gente na Libras, na língua de sinais, né? Então, por exemplo, se você digita até frase, ele também faz a interpretação ali, a tradução. Só que o que acontece? Às vezes, ele não sabe o sinal. O bonequinho às vezes não sabe. Aí ele vai fazer datilologia. Mas você pode segurar o boneco, virar para um lado, virar para o outro, ver como que ele faz a mãozinha. Tem as variações também. Se você consegue baixar atualizado, ele vai mostrar as atualizações dos sinais, às vezes até as variedades de região para região. Então, se vocês quiserem algum aplicativo que ajuda vocês no sentido dos sinais, né, ou no sentido das frases ali também, ele pode ajudar vocês. Então, tem esse Handtalk e tem o Prodif. Dá também, às vezes, para baixar no computador. É fácil de achar, tá? Para auxiliar naqueles que querem aprimorar a língua brasileira de sinais. Alguém abriu, levantou a mão. Camila? O intérprete estava aqui, saiu. Ana Clara. Pode abrir a câmera ou abrir o áudio? Quem que vai primeiro? Então, minha dúvida é o seguinte, que a expressão facial ela tem que ser condizente com o gesto, né, com o movimento. Então, assim, às vezes no português a gente fala uma palavra, uma frase, por exemplo, fala assim, aquela criança é uma bênção. Mas, na verdade, a gente não quer dizer isso. Como seria na Libras dessa forma? Porque se eu falo feliz, eu não posso ter uma expressão facial de triste. E como seria nesses sentidos? É porque no português a gente fala que é uma ironia, né? Ai, esse menino é uma benção.
E aí aquele contexto, né, e aquela entonação que a gente usou a palavra e naquele momento ali, não significa que ele não bem, significa o contrário. Né? E é isso que eu falo para vocês na Libras. Se eu chego com uma pessoa aí, oi, boa noite, tudo bem? Hoje eu. O que o surdo vai entender? Eu fiz o sinal de feliz. Mas a minha expressão facial, o que ele vai entender? Ele vai entender que eu estou feliz ou que eu estou triste? Ele vai entender que eu estou triste. Entendeu? Então, na Libra seria basicamente igual no português, né? Só que a gente fala que é o parâmetro, né? Porque no português a gente não usa assim parâmetro, né? Enquanto palavras, né? Mas na Libras é o parâmetro da expressão facial e corporal. A Mas como que expressão. funcionaria no caso de uma ironia? Porque Justamente essa. Isso aqui para mim é uma ironia. Eu estou fazendo sinal de feliz. Se eu estou dizendo que eu estou feliz, eu deveria estar feliz, mas eu estou sendo irônica, porque minha expressão facial. Então, é isso que a gente fala na Libras. A expressão facial, ela se sobressai do próprio sinal, entendeu? A expressão facial é que vai mandar, digamos assim, naquela minha expressão irônica, porque eu não estou feliz, eu estou triste. Então, na Libras, o que vai predominar, digamos assim? A minha expressão facial. Tanto que, assim, quando você se aprimora no estudo da Libras, você vai ver que você, na hora de se interpretar determinadas situações, a gente vai usar classificadores. Os classificadores, ele tem classificador instrumental, musical, enfim. O classificador, ele representa algumas situações. Então, por exemplo, um exemplo básico, né? Uma pessoa andando, chegou num lugar, sentou, cruzou as pernas. Isso aqui é um classificador. Eu estou fazendo com os meus dedos uma situação de uma pessoa. E aí, toda aquela história que eu tô contando, que eu posso contar que duas pessoas chegaram, se encontraram, sentaram na loja, cruzaram os pés. Eu tenho que ter a minha expressão enquanto eu estou interpretando. Eu posso dizer que essa pessoa é um homem, ele está alegre, e essa pessoa é uma mulher, mas ela está brava. Entendeu? A expressão facial, nas expressões idiomáticas na Libras, é que vão mandar. A ironia, ela se dá pela expressão facial. Esse parâmetro é extremamente importante nas expressões idiomáticas. Professora, como que se dá na Libras? Se dá pelas expressões faciais. O parâmetro da expressão facial e da corporal, ela se sobressai dos outros parâmetros nas expressões. Porque, por exemplo, se eu faço o sinal de feliz triste, o que deveria ser o sinal de feliz é entender-se que significa felicidade, alegria. Mas se a minha expressão facial é outra, então o que predomina enquanto parâmetro é a minha expressão facial corporal. Que no português a gente fala de ironia. Nossa, esse menino é uma benção. Então, pela minha expressão também, né, no português muitas vezes, pela minha tonalidade, né, de fala, pelo meu contexto da situação que a gente está falando, tudo isso leva a perceber que estou sendo irônica. Na Libras, nesse caso, eu faço o sinal, por exemplo, mas a minha expressão facial é que vai sobressair. É esse parâmetro, né? E muitas vezes até a expressão facial e, claro, corporal, porque às vezes a maneira como o meu corpo, junto com a minha expressão facial, condiz naquela determinada situação. Então, é isso que a gente compreende no sentido da língua brasileira de sinais, né? Ficou claro? Ficou com a dúvida? só pareceu um pouco ambíguo, porque se faz o sinal, faz o gesto de alegre, faz o sinal de triste, ele pode não entender. Aí como ele vai entender que é uma ironia? Mas assim, entendi o que você disse. Achei um pouco ambíguo o fato dele conseguir entender o que seria uma ironia ou ele não entender você dizer que está de uma forma, mas demonstrar a sua reação de outra.
Vou tentar colocar para vocês um vídeo aqui. Deixa eu ver. Porque para gente que às vezes não usa a Libras, não sei, os parâmetros às vezes parecem um pouco confuso, né? Não sei se é isso que às vezes acaba confundindo um pouco. Porque no português a gente não fala parâmetros, né? No português, para nós, são outros sentidos, né? E na Libras é muito interessante quando a gente fala principalmente da expressão facial e corporal. Porque, de fato, para o surdo, a expressão facial e corporal faz muito sentido, porque essa questão visual é mais aprimorada do que para nós que somos ouvintes, né? Então, eu brinco com os meus alunos, vocês têm que cuidar na sinalização até de uma coçadinha. Por quê? Porque pode significar uma outra coisa. Você está ali sinalizando, aí, por exemplo, deu uma coçadinha no nariz. Dependendo do contexto, o surdo vai achar que é metido, que é uma pessoa de nariz empinado. Então, cuidado. Aí, coçou o braço. Ai, cocei o braço. O que ele pode entender? Que você está nervoso, porque isso é sinal de nervoso. Então, cuidado com as coçadinhas, que às vezes até uma coçadinha pode significar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que cuidar na Libras, porque na Libras é muita expressão facial e corporal, né? Eu entendo esse que você às vezes pensa é ambíguo, né, professora? Mas é uma língua diferente. Eu vou tentar mostrar um vídeo para ver se te esclarece melhor, para você compreender melhor o que eu estou tentando explicar. Esse vídeo aqui eu coloquei para vocês lá na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo colocar, avançar, porque ele demora muito para... Achar uma parte só. A internet aqui hoje também. Espera só. Gente, mais alguma pergunta enquanto eu vou abrindo aqui, tentando abrir esse vídeo para mostrar para a colega, para ver se esclarece mais para ela. Se tiverem mais alguma pergunta, pode abrir o áudio e escrever aqui que eu já vou olhando. Enquanto eu tento abrir aqui na outra página. Deixa eu ver. O computador não quer abrir em outra página, eu não consigo compartilhar o vídeo aqui. Eu posso ver depois, para não interromper o fluxo da aula, pode dar andamento. Lá no guia de estudos eu coloco para vocês, é um material tanto PDF, tem também um vídeo. Esse vídeo lá do guia de estudos que eu estou tentando abrir aqui, mas ele não quer abrir outra página. E eu estou com medo de cair aqui. E eu não consigo compartilhar junto aqui no mesmo que abriu aqui da internet. Senão a gente já conseguia compartilhar, que tem várias expressões idiomáticas que, em contextos diferentes. Quem sabe vai te esclarecer melhor. Você conseguir compreender. Ok. Continuando, então, em relação à questão do guia de estudos, na próxima semana, a gente também coloca para vocês o estudo da apostila Introdução à Linguística das Libras. E aí, eu tenho uma leitura complementar para vocês, seria
os aspectos semânticos e pragmáticos da Libras, mas abordando um contexto da sala de aula. E aí a gente vai continuar um pouco nessa questão do estudo da semântica e da pragmática, mas a gente vai ver outros aspectos. E aí talvez até te ajuda, Ana Clara, porque aqui a gente vai ver os aspectos mais específicos. Por exemplo, metonímia, metáfora, né? O que é metáfora em português e o que é na Libras? A gente vai ver mais específicos eles, né? Que aqui a gente viu de maneira geral o que é o sentido, né? O que é semântica e pragmática. Na próxima aula a gente vai especificar melhor. Hiponímia. O que é hiponímia na Libras? O que é hiponímia no português? O que é sononímia na Libras e no português? Antonímia. Ambiguidade, né? O que é ambiguidade? Então, esses conceitos mais específicos, na próxima aula a gente vai estar especificando melhor cada um. E para a gente compreender um pouco desses fenômenos, assim, de maneira geral, como acontece no português e como acontece na língua de sinais. Essa aula hoje foi, assim, um pouco mais geral sobre a semântica pragmática, né? Para a gente compreender um pouco sobre essa questão da relação do sentido, né? Do significante, do significado, do signo, que é para Libras e para o português. E o que de fato seriam as expressões idiomáticas no sentido do português, né, no sentido denotativo, conotativo, né, no sentido figurado, e o que seria para Libras, né? Por isso que a gente fala, Libras é uma língua. A Libras pode interpretar qualquer situação, inclusive as expressões idiomáticas acontecem no português, na Libras também acontecem, né? E o parâmetro importante que define essa relação de sentido é por meio, sobretudo, das expressões faciais corporais. E aí, nessa semana que inicia do dia 11 de setembro até o dia 15 de setembro, nós temos o nosso primeiro questionário. Então, o questionário, o questionário avaliativo, que é o primeiro dessa disciplina, ele será o conteúdo da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Então, a partir da semana que vem, esse questionário vai estar aberto. São 2 tentativas. O questionário são os conteúdos da primeira, da segunda e da terceira semana. Um questionário que se faz na plataforma, tá? 2 tentativas, a maior nota é aquela que fica. Vocês terão, durante a disciplina, 2 questionários. Esse da semana que vem e o outro mais ao final da disciplina. Então, eu peço para vocês, se na próxima semana, se quiserem já estar lendo os materiais, né, olhando esse questionário, quem já puder já está respondendo. São um questionário avaliativo 1, relacionado ao conteúdo da primeira, da segunda e da terceira semana, tá? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Se conjuga verbos em Libras? A Sueli perguntou se conjuga verbos em Libras. Os verbos na língua brasileira de sinais, eles são no infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo no português são todos os verbos que terminam em ar, ir. Por exemplo, cantar, sorrir, viver. A gente fala que são verbos no infinitivo. Os verbos na língua brasileira de sinais, eles não se conjugam porque eles ficam no infinitivo. O que significa isso, professora? As 2 mãos com os dedos fechados. Eu bato uma mão na outra, a mão ativa na passiva. Isso aqui é o verbo estudar. E aí nós temos os pronomes na Libras, que é o dedo indicador. O dedo indicador encosta em mim, é o pronome eu. Se eu aponto você, ele ou ela. Se sai de mim e vai para vocês, somos nós. Se eu só aponto para vocês, é vocês, eles ou elas. Esses são os pronomes. No português, eu escreveria eu estudei, nós estudamos, vós estudais, eles estudam, nós estudaremos. A gente fala que os verbos são conjugados, dependendo do tempo. Aí vocês sabem que no português a gente tem diversas conjugações, porque daí tem pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, tem o presente, tem o futuro, e assim se conjuga um verbo no português. Na Libras, eu estudar, nós estudar, você estudar, eles estudar. Mudou o verbo? Não. Por isso que a gente fala que na Libras o verbo não se conjuga. Todos os pronomes que eu utilizei, o verbo foi sempre o mesmo sinal. Ah, professora, como que eu vou saber se é presente, passado, futuro?
Aí vai depender do contexto. Às vezes eu posso sinalizar esse sinal aqui, ó, os 2 dedos todos fechados aqui na frente. Ó. O que eu quis dizer? Hoje eu estudei. Eu fiz o sinal de hoje, que o surdo já vai entender que é uma marca temporal de presente. E se eu fiz esse sinal aqui, ó, em L, ó, aqui próximo ao meu olho para trás? O que eu quis dizer? Ontem eu estudei. O surdo já vai entender que é passado. Então, a gente fala aqui na Libras, a gente não conjuga os verbos igual no português. O verbo sempre vai ser o mesmo. Dependendo do contexto, eu posso colocar a gente fala de marca temporal, que pode ser um hoje, pode ser um agora, pode ser um ontem, pode ser o próprio sinal de passado, pode ser o sinal de futuro, pode ser o sinal de amanhã. E esses sinais vão marcar a marca temporal da minha sinalização. Mas o meu verbo não muda. Olha só, aqui no seu peito, você faz esse sinal aqui, sinal de amor. Eu amo, você ama, nós amamos. Então, mudou meu sinal? Não mudou. Mudou o pronome. Tá? Então, na Libras, os verbos não são conjugados. E as marcas temporais, principalmente de tempo, por exemplo, elas se dão por próprios sinais. E os pronomes, né? Eu, nós, vocês, mas o sinal ele fica o mesmo. No português, eu lembro quando a gente estava no ensino fundamental, a gente estuda aquelas listas, né, de verbo. No pretérito perfeito, mais que perfeito, o futuro não sei do que, tanta coisa, né? No português tem muitas conjugações verbais. Na Libras, não. O que é bom, né? O que é bom, né? O que eu particularmente, acho mais fácil. Né? Sobre o vídeo que é para postar na semana passada, minha net não me ajudou. Tudo bem, é do fórum de apresentação. Nós fizemos o fórum de apresentação. E aí, na aula passada, eu expliquei para vocês como que vocês podem fazer o vídeo. Uma coisa bem simples, tá? Mas se você já tem um conhecimento da Libras, inclusive já teve uns colegas aqui que já falaram que já fizeram um curso, né? Que convivem com uma pessoa surda. Se você tem um conhecimento maior e quiser sinalizar mais, fica à vontade. Mas, se você está aprendendo agora a língua de sinais, como que você pode se apresentar? Um oi, né? Oi. Ó, a gente aprendeu na aula passada. Boa noite. Você pode fazer meu nome ou meu nome, e aí você faz a datilologia do seu nome. Se você tem um sinal, apresenta o seu sinal. Né? A gente explicou na aula passada que o sinal é um batismo, né? Quem que batiza? O surdo. O surdo vai olhar para você, vai ver uma característica sua e vai te dar um batismo, ele vai te dar um sinal. Eu, professora Mileide, posso te batizar? Não posso. O surdo que batiza. Então, ele vai olhar para você. O meu sinal é esse aqui, ó, em E. Às vezes eles usam a letra do nome, vê alguma característica de cabelo, uma pinta, um óculos, depende. Ele vai te olhar e vai te dar. Então, se você tem um sinal, mostra pra gente qual que é o sinal. Quando você tem um sinal, quando o surdo está se referindo a você, ele não vai fazer a datilologia do seu nome, por exemplo, Mileide, ele não vai fazer a datilologia do meu nome. Ele vai fazer o meu sinal. Então, o meu sinal representa o meu nome para Libras. Né? Quando a gente teve a aluna surda que estudou aqui na FMT Campus Juína, que estudou durante 3 anos, ela deu sinal para todo mundo. Todos os professores tinham sinais, todos os colegas da sala tinham sinais. Então, qualquer conversa que se tinha, todos eles tinham sinais, todos eles foram batizados. E aí, a comunicação se dava por meio dos sinais e não da datilologia de cada um. Você imagina fazer a datilologia de cada pessoa toda vez que se for se referir a ela? Aí se fazia o sinal, tá? Tá. Outra coisa. Se você lá no seu vídeo de apresentação, você disse oi, boa noite, disse seu nome. Aí você quer também dizer a sua idade. Como que são os números na Libras, né? Se você quiser colocar a sua idade também,
Então, minha, configuração de mão Y, idade. Quantos anos você tem? Pode falar também na sua apresentação. O 0, o 1, 2, 3, 4, o 5 que levanta o dedo indicador e o dedo médio e abaixa, faz tipo 2 ganchinhos. O 6, olha só, faz o ozinho e levanta o dedo polegar. O 7, o 8 que é igual ao S, fecha tudo, coloca o polegar para frente. E o 9 que a gente vai abaixar quase igual ao 6. Tá, professora, mas eu tenho 20 anos. Então, minha idade é quanto? 2 e 0. Ah, eu tenho 22 anos. Minha idade, 2 e 2. Mas eu, professora Mileide, ó, minha idade, 32. Quantos anos você tem? Ah, não, professora, eu sou novinha, eu tenho 18 anos. Tá bom, então, minha idade é 8. Ah, não, eu já cheguei nos 40. Minha idade é 44. Então, você pode também, na sua apresentação, falar a sua idade. Outra coisa que você pode apresentar. Você tem filhos? Tem? Não tem? Olha a configuração de mão em L. Tenho. O sinal de filhos a gente puxa do peito, ó. Filhos. Tenho filhos. Se você não tem, não tenho filhos. Então, tenho filhos. Eu, professora Mileide, 2. 2 filhas. Tenho 2 meninas. Ah, eu tenho 2 filhos. Um é menino, o outro é menina. Quer falar o nome dos filhos? Também pode apresentar o nome dos filhos. Isso também pode estar na apresentação de vocês. Por exemplo, tenho filhos. 2. Um é menino. Qual que é o nome desse um? Ah, é João. Faz datilologia. Segunda, é menina. Qual o nome? Maria. Se ela não tem sinal. Se tem sinal, faz o sinal. Também pode apresentar. Outra coisa que vocês podem fazer também no vídeo de apresentação é me dizer se você é casado, se você namora. Como que é o sinal de namorar? É o dedo médio, ó. Namora. Ou se você em configuração de mão em S, ó, é solteiro. Ou se você é separado. Pode também dizer seu estado civil. O que você é? Você é casado? Você é em S, ó, solteiro? Muito solteiro? Ah, não, você namora. Se quiser dizer também se você é separado, no seu vídeo de apresentação você pode falar tudo isso, sinalizar em libras, tá? Ou só pode fazer a sinalização do seu nome também, pra gente ver essa prática da língua de sinais, tá bom? Ficou mais claro? Ainda tem alguma dúvida? Podem abrir o áudio. Ana Clara, eu não consegui abrir aqui para compartilhar, mas abre lá no guia de estudos, eu coloco o link, e aqui eu vou colocar um outro link. Eu também gosto desse vídeo aqui sobre as expressões idiomáticas. E se ainda alguma coisa ficou ambíguo para você, que você não conseguiu entender, pode me mandar mensagem lá no chat, que eu te disponibilizo mais vídeos. Eu também posso gravar para a gente deixar bem claro para você conseguir entender, porque assim, agora os conteúdos vão aumentando. Então, se a gente não entende esse básico que ainda fica sem entender, eu acho que depois vai embananar mais ainda, porque daí vou trazer metáfora, metonímia, sononímia, só esses nomes a gente já... Nossa, que nome esquisito, professor, o que é isso? Aí são muitos conceitos, né, para a gente conseguir assimilar. Então, por isso que eu fico preocupada. Se ainda ficou dúvida, não precisa ter vergonha, pode me perguntar lá, que lá eu posso te colocar um monte de vídeo, eu te mando um monte de material para ficar cada vez mais claro. Que agora os conceitos só vão aumentando, né? Eu vou trazer o de metáfora, vou trazer de metonímia, vou trazer de sononímia, vou trazer de antonímia, aí vai ficar tanta coisa na cabeça de vocês, aí meu medo é que vire uma bola de neve aí, né? E a gente quer esclarecer da melhor maneira possível, então eu estou à disposição, tá? Qualquer coisa podem colocar aqui, se tiver mais alguma dúvida. Se não tiver, eu peço que vocês releiam os materiais, então, dessas 3 semanas, abram o questionário, tentem responder, tá? Esse questionário,
Agora eu não me recordo se esse ou o outro. O que acontece? Os questionários, como a gente está falando aqui da Libras, eles não são só com perguntas, eles também vão ter imagens e alguns questionários vão ter vídeos, tá? Então é importante que vocês, assim, busquem um horário que a internet esteja boa, para abrir, porque eu sei que a plataforma às vezes trava e a gente tentem evitar isso, porque os questionários, como a gente está falando de Libras, eu trago algumas perguntas com imagens e algumas perguntas vão ter vídeo também, tá? Então, assim, já mandei tudo para o design instrucional, ele organizou lá e às vezes para carregar ali a imagem, para carregar o vídeo, né? Então, busquem assim, um horário que vocês sabem que a internet de vocês vai ajudar para vocês responderem o questionário, tá? Esse livro que eu falei, ele tá nos slides, tá? Tem o link também nos slides. O slide da aula anterior tinha, dessa aula eu trouxe de novo, tá? Para vocês acessarem, se quiserem ter ele, né? Ou até adquirir, não é um livro muito caro para ter. Ele vai explicar mais essas questões linguísticas, né? Vai trazer com mais detalhes ali, né? Aquela questão teórica mesmo, para a gente conseguir compreender mais esses conceitos linguísticos da língua brasileira de sinais, tá? No mais, eu queria muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem comigo nessa noite, né? Por aprender um pouquinho mais da Libras. Grata pela compreensão de vocês, pela dedicação, tá? Desculpa qualquer coisa. Assistam as aulas anteriores, né? Se acharem necessário, os slides, os materiais. Uma boa semana para vocês, bons estudos, tá? Muito obrigada e boa noite. Bom descanso para quem vai dormir. Obrigada, Elton, pela interpretação. Obrigada, meninas, assudas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Agora tem intérprete, né? Para ajudar vocês. Obrigada, gente. Boa noite.